Também, pessoal, nesse bloco a gente vai falar sobre leilão reverso, que também, digamos assim, é algo desconhecido ou não tão comum em termos de finanças públicas, mas muito comum quando se trata de recuperação fiscal. Então, basicamente, a gente vai tentar usar essa ferramenta para reduzir a nossa dívida com os fornecedores. O objetivo é esse. Vamos lá, como é que isso se processa, quais são os cuidados que a gente vai ter, desafios, lições aprendidas e simulações. Essa aula promete. Em que consiste? Trata-se de realizar uma operação de crédito. Então já tem uma operação de crédito envolvida, certo? Para pagar fornecedores mediante leilão público pelo maior desconto aceito pelos fornecedores, haja vista a falta de capacidade financeira em honrar os compromissos. Ou seja, você vai pegar um empréstimo, vai chamar os fornecedores e vai dizer o seguinte: pessoal, eu sei que vocês compraram comigo, mas eu não estou com dinheiro para pagar vocês em dia. Eu peguei um empréstimo aqui, a um custo X. Eu quero saber quem quer receber primeiro. Então você vai notar que o leilão reverso, ele quebra uma regra que a gente viu lá na aula de fornecedores, que é a ordem cronológica do pagamento, mediante o maior desconto. Se você vai quebrar a ordem de pagamento, é importante que esse processo seja feito de forma transparente e com isonomia. Então, o principal desafio do leilão reverso seria um deles, né? Como garantir transparência? Como fazer isso sem perder a confiança dos fornecedores, de modo que numa próxima compra, aquele fornecedor queira continuar prestando serviço ou fornecendo produtos para o Estado ou para o município. Porque isso pode gerar uma quebra de confiança. Olha, eu forneci, fiz toda a minha parte, eu tenho que receber 100 milhões de reais. Agora o Estado quer me pagar 70. Como eu fico nessa história? Então, o nome é bonito, leilão reverso, mas ele carrega uma série de desafios e possíveis consequências para a sua adoção ou após a sua adoção, durante e após. Desafios durante e consequências após. Expectativa: conseguir obter o maior desconto possível de modo que a taxa de desconto supere a taxa de encargos do empréstimo. Por exemplo, toma-se uma operação de crédito de 6 milhões para quitar restos a pagar de 9 milhões. Parece ser bem interessante. Eu tenho restos a pagar de 9 milhões, vou aplicar um desconto de 1/3, 33%, e vou pegar um empréstimo de 6 milhões. 6 milhões vão cobrir 9. Não tem nenhuma taxa de empréstimo para ente público que seja superior a 33%. Então, nesse caso, foi vantajoso. Mas isso é legal. Isso é interessante do ponto de vista do ente público. Agora, se coloque no lugar do fornecedor. Será que você estaria disposto a abrir 1/3 dos seus restos a pagar? Será que você estaria disposto? Das suas obrigações? Será que seria interessante para você? É isso que pode gerar consequências futuras, e esses fornecedores, quando forem prestar serviços, concorrer em licitações, inclusive tenderem a elevar os valores de modo a compensar repetições desse procedimento no futuro. Então, pode dar certo no primeiro momento, mas vai gerar consequências depois. Mas é uma medida que está ao nosso alcance, e quem, por acaso, se enquadrar dentro da Lei Complementar 159, vai ter à sua disposição essa ferramenta, vai poder incluir isso dentro do seu plano de recuperação fiscal. Lembrando que tem que ser um Estado. Desafios: como superar juridicamente a ordem cronológica de pagamento? Resposta: envolver o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado e a Procuradoria-Geral do Estado ou do município. Segundo desafio: transparência total a fim de evitar questionamentos sobre favorecimentos. Ou seja, transparência total. Você vai ter que ter uma plataforma, tipo um portal da transparência, sobre os descontos que você espera e algum código, alguma chave, de modo que você consiga mostrar para os fornecedores que não está tendo nenhum privilégio, que realmente quem recebeu primeiro foi o fornecedor que aceitou o maior desconto. E aí você pode fazer por faixas, 30%, 25%, 20%, até o dinheiro acabar, até chegar em 10%, até chegar em 0% de desconto. Pode ser que ninguém queira. Ninguém queira nenhum desconto. Todo mundo só quer o valor cheio. Então você tem que ter um edital, trabalhar esse processo de forma transparente, colocar em ordem de graduações, fazer um processo aberto, competitivo, e
mais importante, alocar essa operação de crédito exatamente para esses fornecedores. Daqui a pouco você vai ver que tem um desafio aí. A taxa de desconto a ser obtida deve ser maior que o custo de operação, incluindo as taxas de encargo do empréstimo. Então, se você pega um empréstimo e vai pagar, no nosso exemplo ali, 16%, né, foi o exemplo que a gente usou agora há pouco, 16%, você tem que obter um desconto pelo menos de 17% a 20%. Por quê? Porque você já está pagando uma taxa de juros de 16%. Então, se você optar fazer um leilão reverso com recursos de operação de crédito, que não é obrigado, você pode tentar fazer um leilão reverso usando receitas de impostos. Mas se você for fazer um leilão reverso usando operação de crédito, você tem que ter essa cautela. Outro ponto importante, segregar despesas que realmente podem se enquadrar no processo. Exemplo, bolsas de pesquisa versus gastos com material de consumo. Exemplo, suponha que você tem que pagar um benefício social em atraso. Você vai chegar para uma pessoa de baixa renda e vai dizer para ela que você vai pagar menos porque você vai dar um desconto para ela? Então, lógico que não tem sentido isso aí. Então, por que eu estou falando de segregar? Isso tem a ver com a qualidade das informações contábeis. Então, aqui também o gestor orçamentário, o gestor financeiro, o decisor político, ele tem que ter cuidado com as informações. Quando ele receber as informações de restos a pagar, que ele vai usar para cobrir esses restos a pagar, operação de crédito, é importante que ele decomponha esses restos a pagar. Senão, daqui a pouco, ele vai estar pegando uma operação de crédito de 6 milhões para pagar restos a pagar de 9 milhões. Só que ele não fez a decomposição e dentro daquele restos a pagar de 9 milhões, 9 milhões, como eu estou falando, existem 4,5 milhões que são despesas que você não consegue aplicar desconto. Aí eu te pergunto, por que você pegou um empréstimo de 6 milhões? Então, é importante que dentro dos restos a pagar, o gestor financeiro, o gestor orçamentário, o decisor político, ele exija, ele tem à sua mão os dados decompostos. Porque quando ele tiver esses dados decompostos, ele vai pegar a operação de crédito no que realmente ele consiga fazer esse procedimento de desconto, que pode ser material de consumo, um equipamento, certo? Um veículo. Aí ele vai negociar com fornecedores. Então, essa ideia do desconto ela funciona quando você tem do outro lado fornecedores. Quando você tem do outro lado obrigações a pagar que são de benefícios atrasados, não vai dar certo. Não vai surtir o efeito desejado. E aí, para que você calculou o valor de resta a pagar bruto, sem fazer a decomposição correta, e aí você pegou um empréstimo para cobrir o valor bruto, quando na verdade você precisava pegar um empréstimo apenas do valor que seria necessário. Pegou o empréstimo à toa, está pagando juros à toa. Gerou ineficiência para o Estado ou para o município. Não agiu com diligência. Pode ser responsabilizado. Outro ponto importante, ainda sobre tipos de gastos. Se você vai pegar uma operação de crédito, você tem que separar fornecedores que forneceram despesas correntes e fornecedores que forneceram despesas de capital. Por quê? Você já está sabendo o que eu vou dizer para você agora. Se você vai fazer uma operação de crédito para cobrir despesas de capital, na sua licitação podem participar bancos públicos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica. Aumenta a competição, você com certeza vai pegar uma taxa mais vantajosa. Se você vai pegar um empréstimo para cobrir fornecedores que forneceram despesas correntes, nessa competição, nessa licitação para alcançar a melhor taxa de operação de crédito, não vai participar bancos públicos. Talvez a sua taxa aqui seja um pouco maior. Então, você também tem que decompor para considerar isso daí. Próximo, outro desafio, lidar com a possível perda de credibilidade com os fornecedores. Pois, tente-se aumentar os custos nas aquisições futuras ou mesmo inviabilizar as mesmas, licitações desertas. E aí vem um próximo ponto. Como acertar contabilmente os descontos quando da baixa para fins de limites constitucionais? Daqui a pouco eu vou falar isso. Dar um exemplo. A fonte orçamentária do empréstimo não é a mesma fonte da qual foi realizado o empenho originalmente. Na verdade, isso é o que eu vou falar agora. Que é o seguinte, isso é algo que não tem uma resposta pronta, mas que deve ser acertado com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público para não ter questionamento depois.
e com assessoria jurídica. Suponha que você tinha 9 milhões e você conseguiu obter um desconto de 6 milhões de operação de crédito e de 9 milhões caiu para 6. A pergunta é, e vamos supor que esses 9 milhões sejam na área de saúde. Quanto você gastou em saúde? 9 ou 6? Eu entendo que você gastou 9, porque você recebeu material para 9. Você apenas conseguiu negociar e obteve um desconto de 6 para 6, ou seja, você está pagando 6 por algo que valia 9. Beleza? Então, onde eu quero chegar com isso? Para fins de contabilização de limites constitucionais de saúde, educação e outros limites, eu consideraria o valor cheio, o valor que está inscrito em resta a pagar. O valor que você conseguiu negociar e reduzir foi uma, digamos assim, foi uma capacidade de negociação sua. Não vai afetar o limite que você já alcançou no passado. Senão, você não estaria economizando. Você pegaria um empréstimo de 6 milhões, consideraria 6 milhões. Você seria obrigado a gastar 3 milhões de novo? Isso perde toda a finalidade do regime de recuperação fiscal. Ok? Próximo. Agora sim. A fonte orçamentária do empréstimo não é a mesma fonte da qual foi realizado o empenho original. Assim, corre-se o risco de carregar o orçamento vigente, pois você vai cancelar restos a pagar e emitir um novo empenho e estourar diversos limites. Então, a gente sabe que o CIAF, no âmbito federal, ele é bem rigoroso. Alguns sistemas estaduais e federais também são e devem ser rigorosos, tal qual o CIAF. Então, preste atenção. Eu tenho um resto a pagar de saúde. A fonte lá atrás era uma, só que essa fonte não entrou. Eu cancelo esse resto a pagar, porque agora eu vou ter que fazer um novo empenho no valor menor. Quando você fizer um novo empenho no valor menor, você vai fazer nesse orçamento, sendo que o gasto era um gasto extra-orçamentário de exercícios anteriores. Qual o efeito contábil desse novo empenho nesse orçamento? Senão você vai estar carregando esse orçamento com despesas extra-orçamentárias do exercício anterior. Esse é outro cuidado, essa é outra análise que deve ser enfrentada pela assessoria jurídica. Tá bom? Também não tem resposta pronta, não. Então, simulação. Preste atenção. Fonte e natureza. Imposto, saúde, 600 mil. Saúde, capital, 400 mil. Educação e educação, corrente capital, 700 e 300. Outras fontes, corrente, outras fontes capital, 300 e 200. Corrente ordinária, capital ordinária, 100 e 400. Total, 3 milhões de reais. Análise. Os empréstimos das despesas correntes somente podem ser captados com bancos privados, 1 milhão e 700 mil. Os empréstimos das despesas de capital podem ser captados com bancos públicos ou privados. O arranjo do empréstimo deve ser feito de tal modo que o valor somente seja tomado caso haja interessados, sob pena de pagar juros ou comissão de crédito desnecessariamente. Então, minha orientação é que quando se elabora o edital, existe essa cláusula de desempenho. Olha, a gente fez aqui um empréstimo, só que a gente só vai começar a pagar juros, não vou pagar comissão de crédito, foge disso. E eu só vou começar a pagar juros, eu vou fazer o contrato, mas eu só vou começar a pagar juros, certo? Quando eu fizer o leilão e eu tiver interessados. Senão, o que é que pode acontecer? Se você não colocar essa cláusula de desempenho, no dia que você fizer um contrato, já vão te cobrar comissão de crédito. Você vai ficar pressionado para pegar o empréstimo e deixar na conta única do ente. Quando esse dinheiro entrar, suponha que você pegou os 3 milhões fechado e que não teve interessados, só teve interessados para 500 mil. Você vai estar pagando juros sobre 3 milhões? Por quê? Então, cuidado na hora de elaborar esses contratos com a finalidade de leilão reverso para os fornecedores. E aí, simulação parte 2. Restos a pagar processados de anos anteriores. 600 mil, né? Só que só teve interessados no desconto de 20%. Aqui eu tive 300 mil interessados, aqui eu tive 200, aqui eu tive 350, aqui eu tive 150. Ou seja, eu fiz aqui assim de conta. Só metade se interessou. Ou seja, eu tinha um volume de 100%, só metade dos fornecedores de cada fonte se interessou. Então, na minha simulação, eu tinha 100 fornecedores, cujo valor era 3 milhões, e de forma linear, só metade dos fornecedores, 50 fornecedores se interessaram, que equivale a 1 milhão e 500 mil. Quanto você precisa de empréstimo? Preste atenção.
Se eu vou conseguir um desconto de 20%, eu vou aplicar 20% sobre isso. 20% sobre 1.500.000 vai dar 300 mil, vai me restar 1.200.000. Ou seja, nesse caso, olha o cuidado. Se eu inadvertidamente pegasse 3 milhões de empréstimo, eu ia pagar juros sobre 3 milhões. Sendo que, na verdade, só metade dos fornecedores se interessaram. E, na média, eles aceitaram um desconto de 20%. Então, no final das contas, eu consegui dar baixa em 1.500.000 de obrigações e eu precisei pegar empréstimo de 1.200.000. Já pensou se eu pego um empréstimo de 3 milhões e não um empréstimo de 1,2, que é o que eu preciso? Eu estou pagando juros desnecessariamente sobre 1,8 milhões. Sobre 1,8 milhões. Então, o que é que eu digo como cláusula de desempenho? Coloque uma cláusula que esse empréstimo você está autorizado, mas você só vai começar a pagar juros ou comissão de crédito a partir do momento que você der o aceite e solicitar a liberação do recurso. Com isso, você só vai pegar empréstimo, na prática, de 1,2 milhões. Com isso, você evita pegar empréstimo logo no começo para 3 milhões e ficar pagando à toa juros sobre 1,8 milhões de reais. Essa é a simulação, é isso que eu pretendia te mostrar para você ficar alerta caso essa opção apareça no seu radar. Análise. Caso se tivesse tomado prematuramente uma operação de crédito de 3 milhões, o ente estaria pagando de forma desnecessária os juros sobre 1,8 milhões. O arranjo do contrato da operação de crédito deve considerar isso. Para fins de manter a fidedignidade na nova fonte, será necessário alterar a fonte dos restos a pagar, bem como contabilizar a operação de crédito na LOA, que pode carregar o orçamento atual com despesas extra-orçamentárias. Então isso aqui deve ser trabalhado à parte, para não ficar com a ideia seguinte: eu na verdade estou economizando dinheiro, só que quando eu economizo dinheiro eu tenho que empenhar e pagar nesse orçamento. Se eu incluir essas despesas do leilão reverso nesse orçamento, vai ficar com a sensação que eu estou gastando mais nesse orçamento do que realmente eu estou gastando, prejudicando diversos indicadores. Então isso deve ser tratado com muita cautela junto ao Tribunal de Contas respectivo para depois o gestor não ser contestado. E não passar a ideia que, na verdade, houve um aumento de gasto. Na verdade, não houve aumento de gasto. Você reduziu uma dívida e fez novos empenhos com um desconto, no caso aqui, simulado de 20%, o que foi vantajoso. Sem entrar no mérito, lógico, de como eu vou fazer esse processo de forma transparente, como eu vou graduar os descontos, qual vai ser o tempo que o fornecedor vai ter para aceitar o desconto. Então, tem que ser algo eletrônico, de forma digital, de forma transparente. Eu nem entrei nesse mérito, eu só alertei que isso é importante, mas que deve ser considerado pela área de TI nesse procedimento. Lições aprendidas. Em um primeiro momento, parece uma medida atrativa. Porém, analisando os desafios existentes, existe uma alta probabilidade de gerar uma queda na confiança entre os fornecedores e o ente. Se não houver estrutura tecnológica para a medida e expert nas áreas de TI e contábil, descartar essa medida. Ou seja, se você não tem os expert de TI e na parte de contabilidade, não embarque nessa onda. Não embarque, certo, nesse trem. Beleza, pessoal? Encerramos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.